E já estamos de volta com o segundo bloco do seu Carões Rural. Você que chegou agora, perdeu o primeiro, não se preocupe. Você pode acompanhar tanto no canal no YouTube, vai lá, é só você se inscrever, terá todos os programas e você pode reprisar a matéria que você quiser no nosso programa do Carões Rural, tá certo? O convite já está lançado a você. E agora eu tenho uma dica, um recado muito bom, que é lá da Casa da Roça, a Casa do Homem do Campo. Tudo que você precisar para os seus animais, para a manutenção de sua propriedade, entre moda country também, a Casa da Roça te ajuda. É isso mesmo, você terá acesso a medicamentos veterinários, telas, arames, herbicidas, produtos da linha Steel e muito mais. É só você ir aproveitar e o bom é que duas lojas estão à nossa disposição. Uma no núcleo Cidade Nova, próximo ao Corpo de Bombeiros e a outra no quilômetro 6 da Nova Marabá. Então não perca esse tempo, tá certo? Aproveite a oportunidade, afinal a Casa da Roça é a casa do homem do campo. Instalada no sul e sudeste do Pará há mais de 30 anos, a Casa da Roça é referência em vendas de produtos veterinários, produtos agrícolas e na produção do suplemento mineral CR Foz. Na Casa da Roça, você encontra produtos de alto valor agregado com tecnologia de ponta, oferecendo soluções ao mercado agropecuário da cidade e toda a região. Casa da Roça, mais que produtos, soluções para o produtor e também para o criador. Casa da Roça, sempre uma loja perto de você. Acesse nossas redes sociais e conheça a nossa linha de produtos e serviços. Casa da Roça, a casa do homem do campo. E agora nós vamos acompanhar que Selo Verde destaca a responsabilidade ambiental das empresas. Acompanhe. Em 2020 foi desenvolvida uma plataforma Selo Verde como ferramenta importante para o cruzamento de dados de diversos sistemas de controle e gerenciamento existentes no Brasil, para informar, sobretudo, se a produção agropecuária está de acordo com a base do Cadastro Ambiental Rural. No final do ano de 2020, foi assinado o acordo de cooperação técnica para que a ferramenta pudesse ser desenvolvida e já está em fase de implantação, segundo a assessora técnica das SEMAS, Andréa Coelho. A plataforma Selo Verde, ela veio atender uma demanda do Estado por diagnósticos das propriedades rurais, né? Hoje, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, ela tem um banco de dados com mais de 250 mil cadastros ambientais rurais e o Selo Verde ele veio para atender a necessidade de nós entendermos qual a condição desses cadastros ambientais rurais, né? Porque nós sabemos que existem propriedades que estão no status sem nenhuma inconformidade, mas existem aqueles cadastros que têm alguma inconformidade. Então, qual o objetivo disso tudo? O que o Selo Verde nos auxilia? Ele é um grande banco de dados, dados públicos, dados que você tem em diversas outras bases que estão espalhadas. O que o selo faz? É um sistema que integra essas informações e, a partir dessa integração, te fornece diagnósticos, né, do ponto de vista da regularidade ambiental, mas também da rastreabilidade da cadeia bovina no estado do Pará. Isso é importante porque, ao nós conhecermos a condição dessas propriedades, nós podemos fazer filtros e definir quais as ações que nós vamos, digamos assim, direcionar para cada público dentro, né? Então, por exemplo, nós temos propriedades que tem zero de inconformidade. Então, essas propriedades não podem ficar na mesma fila para uma análise de cadastro, por exemplo, que outras que têm alguma inconformidade. Então, isso é extremamente importante. A outra importância é permitir que o produtor rural, de forma gratuita e com um sistema que é oficial do Estado, possa fazer a avaliação da sua propriedade, da propriedade dos seus fornecedores, dando transparência e, a partir desses diagnósticos, também saber como é que ele pode proceder, por exemplo, se ele tem necessidade de uma regularização ambiental, né? Saber que a propriedade dele está em conformidade, isso agrega valor para a produção dele, né? Então, para o marketing da propriedade dele. Então, o Selo Verde ele vem para auxiliar o Estado, mas o principal foco, auxiliar o produtor rural, para que a gente possa, de fato, ter uma produção pecuária no estado do Pará
com transparência, como eu falei, né, e em condições competitivas em qualquer mercado. E no último dia 18 de janeiro foi realizada uma visita das SEMAS na Fazenda Zucatelli para entender diretamente com o produtor rural de que forma a SEMAS pode contribuir e acelerar os trabalhos de parceria produtor e Estado. Aqui em Marabá, conversar com produtores com experiências como o seu Reinaldo Zucatelli, né, que tem muito conhecimento de causa do que acontece, não só na propriedade dele, mas em toda a região. Saber de que forma a gente pode estar, a partir dos nossos diagnósticos, trabalhando junto ao produtor. Né? Como é que a gente pode contribuir? Como é que a gente pode acelerar os nossos trabalhos, sermos mais assertivos? Então, a gente está nessa fase agora. Uma coisa é o teu diagnóstico. Agora, a partir do diagnóstico, o que fazer? Que é a parte mais importante, que é a parte que realmente nos interessa e que, de fato, vai trazer resultados para o Estado do Pará e para os produtores. Produtor e Estado do Pará, é uma coisa só, né? Então, a gente está nessa fase. Andréa Coelho ainda compartilhou como a Fazenda Sororó está e pela avaliação estão de parabéns. Pela nossa experiência enquanto quem trabalha com meio ambiente, quem trabalha num órgão de meio ambiente, que também trabalha com pesquisas na área ambiental, a gente vê que, por exemplo, uma iniciativa como essa ela é fundamental, né? Porque já é uma técnica há muito tempo conhecida, desenvolvida em instituições de pesquisa, por exemplo, como a Embrapa, né? Que tem reconhecida nacionalmente e internacionalmente, e que no momento que o produtor se apropria dessa tecnologia para trazer não só aumento de produtividade, mas poder contribuir para uma restauração ambiental, para o bem-estar animal. Então, assim, do que a gente viu, do que a gente conheceu, né, é super positivo, né? E eu espero que ele, assim como outros produtores, possam fazer parte, né, possam aderir a essa nossa proposta e que com certeza depois vire um modelo para o Estado como um todo. E não só para o Estado, para a Amazônia como um todo, porque já existem alguns estados da Amazônia legal também interessados em ter essa ferramenta. E de que forma Os produtores rurais têm fácil acesso à ferramenta proporcionada pelas SEMAS e o melhor com custo zero. A SEMAS ela tem, inclusive, um projeto de desenvolver um plano de comunicação melhor sobre suas ações, em especial sobre a plataforma Selo Verde, justamente para fazer com que essa nossa integração com o produtor na ponta, né, ela seja benéfica, inclusive, no retorno para a gente, porque o produtor é quem está no campo, quem vivencia os problemas, o bônus e o ônus de estar no campo, é que pode nos auxiliar a fazer com que a nossa ferramenta, com que o objetivo do Estado, que é ter uma produção como eu disse, competitiva em qualquer mercado, nacional, internacional, né? É essa integração com o produtor que vai colaborar para que a gente alcance os nossos objetivos. Com uma vantagem, você tem um sistema que é oficial, então eu não tenho por que duvidar do que está ali, né? E é importante dizer que a ferramenta, os critérios para que esses diagnósticos sejam gerados é com base no Código Florestal, na legislação ambiental. A gente não foge disso, né? Então é tudo em conformidade com o que diz a lei. Débora Couto, que é geógrafa, pesquisadora do Centro de Inteligência Territorial, enfatiza sobre as avaliações e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da produção agropecuária no estado do Pará. Nós trabalhamos em cooperação, né, com as SEMAS, né, no desenvolvimento dessa plataforma. E nós somos responsáveis pela construção dessa tecnologia, né, armazenamento, camadas de segurança, né, desse dado para disponibilização ao público, né. E a nossa visita aqui em Marabá é para ajustar esse modelo, né, que a gente está construindo em cooperação com a realidade das propriedades e dos produtores, né, para que ele fique encaixado ali à realidade, porque o modelo ele é uma visão da realidade. Ele não cumpre exatamente o que se encontra na realidade, mas o máximo que a gente puder entender a parte de campo, né, para transformar e fazer esse modelo ficar mais compatível e entender melhor a realidade, faz o aperfeiçoamento desse modelo. Então, a nossa visita aqui é para entender um pouco essa realidade, né, e ver como que a nossa ferramenta pode cooperar, né, e atenda às demandas aí do produtor e das SEMAS também. O desafio aqui, né, é a gente transpor essa barreira da academia para a realidade, né? Então, esse projeto,
nós como pesquisadores vimos isso com muito bons olhos, né? Porque a gente partiu de uma teoria de cálculos, né, de modelos, em que já foram publicados em artigos científicos, com revisão, né, por pares. Esse método que está sendo implantado aqui no estado do Pará, ele foi o mesmo aplicado em um artigo científico publicado na revista Science, que é uma revista internacionalmente conhecida, né, em que foi revisado por pares. Então, a gente está conseguindo transpor esses cálculos e esses modelos do campo acadêmico, né, para a realidade e fazer isso se transformar em política pública. Então, assim, esse aqui é a cereja do bolo para o pesquisador, quando ele consegue transpor a academia para a realidade, né? Então, esse que é o nosso grande desafio e a nossa grande alegria, né? E chegou o momento, vamos lá saber um pouco mais a respeito do cupuaçu. Fruta essa que, além de ser rica, fonte de vitamina C, de minerais, pode sim, já faz parte do nosso paladar paraense. Típica da nossa região amazônica, a gente sabe mais um pouco dela agora. O cupuaçu é um fruto de uma árvore originária da Amazônia, parente próxima do cacaueiro. A árvore é conhecida como cupuçuazeiro e é uma fruta típica da região norte brasileira e muito encontrada nos estados do Amapá, Pará e Amazonas. É muito usada também na culinária doce, azeda e agridoce pelos nativos da Amazônia. E hoje, o cupuaçu é um destaque da nossa série de reportagens sobre os frutos da Amazônia. Seja na forma de sucos, geleias, sorvetes, cremes, recheios de bombons e outras guloseimas, o aroma singular da polpa de cupuaçu é uma das marcas da culinária paraense. Nativa da Amazônia até a década de 1970, sua produção era especialmente extrativista. Nos últimos anos, no entanto, tornou-se um cultivo importante na região norte do país, graças à domesticação, fruto do trabalho de anos de pesquisa. Males como a doença vassoura de bruxa foram superados com os clones do cupuçuazeiro, Manacapuru, Codajás e Coari, além da cultiva BRS Carimbó. Desenvolvidos pelas pesquisas em melhoramento genético, são plantas tolerantes à vassoura de bruxa e graças às quais o cultivo do cupuaçu voltou a ser uma atividade rentável para o agricultor. Na linha de pesquisas relacionados à agroindústria, a Embrapa realiza estudos para a caracterização dos frutos e desenvolver produtos como bebidas, barrinhas e balas de goma que possuem o sabor do cupuaçu entre seus ingredientes. Depois dessa breve história da fruta, conheça as técnicas de implantação da cultura do cupuçuazeiro no campo. Técnica essa desenvolvida pela Embrapa. Uma vez que o produtor rural decidiu plantar cupuaçu, a primeira atividade que ele deve exercer é a escolha da área. Isso porque o cupuaçu não admite terra inundada, terra que encharque. Tá? Então ele tem que escolher a parte mais alta do seu lote, da sua propriedade, aquela área que na época de chuvas não inunda. Seria a primeira providência a ser tomada. Uma vez escolhida a área, o próximo passo do produtor é saber se essa área está viável ao plantio do cupuaçu. Se essa área possui a fertilidade adequada para que a planta de plantio do cupuaçu tenha sucesso econômico. Para isso, ele tem que fazer um caminhamento na área escolhida para o plantio e coletar em diversos pontos, né, amostras de solo. Da seguinte maneira, ele pode escolher como equipamento uma boca de lobo, um enxadão, né, um balde, né, e ele vai percorrer a área escolhida para o plantio em diversos pontos e coletar esse material. O adequado é que colete a terra uma profundidade de 0 a 20 centímetros, né, e de 20 a 40, que nós chamamos de um perfil de solo para saber da fertilidade natural do solo e o que esse solo precisa para corresponder em produção. Se precisa pôr calcário, fósforo, gesso e quanto que precisa. O próximo passo para a implantação de um pomar de cupuaçu é determinar o espaçamento entre uma planta e outra. Existem diversos trabalhos com diversos espaçamentos. Ele pode ser 6 por 6, ou seja,
de uma cova a outra cova 6 metros, né? Pode ser 6 por 5, pode ser 5 por 5, isso depende se o trabalho vai ser mecanizado, se vai ser consorciado com outras culturas, se esse cupuaçu vai ser solteiro. Então esse espaçamento é bem flexível, mas sempre obedecendo o mínimo 5 por 5 e o máximo 7 por 7. O que isso significa? No meu caso aqui, eu fiz a opção de escolher o espaçamento por 6 metros entre uma cova e outra na linha, por 5 metros entre uma cova e outra na entrelinhas. Então meu espaçamento ficou 5 metros na entrelinha, entre uma linha e outra, e 6 metros entre uma cova e outra na linha, fazendo 30 metros quadrados a cada cova, o que daria uma população boa economicamente e permitindo que o produtor possa plantar no meio ou mesmo na linha com culturas alternativas, como banana, macaxeira, mamão, feijão e outras culturas. Está na hora de fazer as covas. Essas covas normalmente têm o tamanho, a dimensão de 40 centímetros de boca por 40 centímetros e uma profundidade também de 40. Temos que atentar para o seguinte detalhe, que é de suma importância. Ao fazer a cova, né, a camada de cima da terra, os primeiros 20 centímetros, né, nós devemos colocar de um lado da cova. Quando completar a abertura dos primeiros 20 centímetros, a parte de baixo, ou seja, dos 20 a 40 centímetros, que normalmente, naturalmente, é uma terra mais fraca, com a mesma matéria orgânica, né, por questões de física e geológicas. Então nós colocamos essa terra mais fraca, que é a terra do fundo, no outro lado da cova. Para que isso? Para que depois, quando nós formos fazer aquela adubação recomendada, indicada pela análise do solo, nós vamos fazer a adubação nessa parte de cima, da terra mais superficial, misturar esses corretivos que precisarem, fazer uma inversão de camadas. Vamos colocar a camada de cima para baixo da cova e o que sobrar para encher a cova, colocamos a parte mais fraca por cima. Por que isso? Porque na verdade a gente quer que as raízes do cupuaçu vão para baixo, onde terão mais umidade e menos problema de secar com uma eventual estiagem. Uma vez feita a cova, né, e estudado e interpretado a análise do solo, né, no caso aqui eu já calculei quanto de calcário que precisa, quanto de fósforo que precisa, né, e quanto também de micronutrientes que precisa. Então eu tenho aqui essa quantidade total, dividir pelo número de covas que eu tenho na minha área, para fazer uma medida. Então como é que eu faço essa correção do meu solo, né, para corrigir e adubar minha cova, para dar condições ao bom desenvolvimento quando eu colocar a muda de população aqui. Então na parte de cima da cova, nos primeiros 20 centímetros que eu tirei e coloquei de um lado, eu vou fazer essa adubação. A adubação não vai, né, na parte de baixo. Essa parte de baixo, que é a mais fraca, continua sem adubo. Então a adubação necessária vai na parte de superficial, eu coloco também um pouco no fundo da cova, né, e também um pouco ao redor, que esse calcário com o tempo ele pode ir penetrando no solo. Por que eu não misturo todos os adubos e faço com a enxada, faço uma homogeneização só? Tem um detalhe entre o calcário e o fósforo: se eles ficarem juntos e tiver umidade, uma chuva ou irrigação, eles fazem, os dois juntos, fazem um fosfato de cálcio que fica insolúvel para a planta. Ou seja, todo aquele investimento do produtor em comprar calcário, comprar fósforo, qualquer fonte de fósforo, né, tirar a análise do solo, fazer a análise do solo, interpretar a análise do solo, calcular a quantidade por cova, é perdido por causa de um detalhe desse. Então dá um pouquinho mais de trabalho, mas é a parte correta, é a forma correta de fazer. Você coloca o calcário, você mistura com a terra de superfície da sua cova, aí sim coloca a quantidade de fósforo, a fonte que você escolheu, super simples, super triplo, fosfato natural, né, a fonte que tiver mais em conta na região. Coloque junto o FTE, que são todos os micronutrientes
cobalto, ferro, manganês, zinco, ferro, que a planta precisa e aí o solo não tem. Faço uma nova mistura, como se estivesse fazendo uma massa de cimento, que todo mundo sabe fazer. Feita essa mistura, aí você coloca a parte que antes era de cima, você coloca embaixo da cova. Empurre tudo para a parte de baixo da sua cova. O que vai acontecer é que não encheu a cova. Então você preenche a cova com essa terra mais fraca com a parte de cima. 3 a 6 meses antes do plantio da muda, fazer essa correção por cova, com o calcário e com o fósforo. Feita a cova, é só esperar o período de chuvas, ou se for irrigado, ficar pronto a irrigação, colocar a muda, que vocês já observaram, já viu o tamanho da muda, né? Para ir ao campo, abrir novamente, quando por ocasião do plantio da muda, você só abre, né, do tamanho suficiente para o saquinho, que essa muda está acondicionada. Você abre, coloca, tira a muda do saquinho, coloca aqui a muda, né, faz uma pressão em volta para ele tirar um pouco do ar, para não ter problema das raízes ficar em contato com o ar e apodrecerem, né, ou não ficarem ativas, e está pronto. Em pomares adultos, é importante que se faça a fertilização do pomar após todo o manejo de podas e controle fitossanitário das doenças. Então, essa adubação, essa fertilização é feita sempre na projeção da copa, né, com uma distância mínima da planta adulta, vai ser de 1,5 m, 1,80 m do tronco da planta. Então, se faz uma meia-lua, pode ser repetida a cada ano, faz uma meia-lua num lado, no outro ano se faz do outro lado, ou faz o sulco por completo, em círculo completo. Então, os adubos são colocados nesse sulco e depois são tapados para não haver perda por evaporação dos produtos utilizados. E agora você vai acompanhar que pesquisadoras da Embrapa dão dicas sobre o manejo da vassoura de bruxa no cupuaçuazeiro e ensina a fazer a poda e a condução da planta em campo. Estamos aqui no sistema agroflorestal, também conhecido como SAFs, onde há plantas de cupuaçuzeiro que estão infestadas pela doença vassoura de bruxa. O que seria a doença vassoura de bruxa? É uma doença causada por um fungo, que denominamos de Monilióptera perniciosa, o qual ele causa essa característica, esse sintoma da planta, na planta, né? No caso aqui nós temos o ramo comum do cupuaçuzeiro e um ramo com engrossamento e esse superbrotamento lateral. Esse é um dos sintomas típicos, o principal sintoma da doença vassoura de bruxa, né? A princípio ele aparenta essa coloração esverdeada e posteriormente ele aparenta essa coloração mais seca. Então é comum, né, a doença ela tá se proliferando assim que surge as estruturas do fungo, que são cogumelos de coloração rosada. E esse cogumelo ele vai se proliferando na vassoura de bruxa, independente se a vassoura de bruxa está aderida à planta ou se a vassoura de bruxa está sobre o solo. Então é muito importante o produtor ter a consciência de que não basta apenas retirar a vassoura de bruxa da planta, né, mas sim do local da área de plantio. Aqui nós temos, né, um exemplo de uma planta com alta infestação da doença vassoura de bruxa, o que é muito comum, que é comumente encontrado em área de produtor. Então, o produtor que não sabe manejar essa doença, na sua área de plantio, a maioria das plantas elas encontram-se nesse estado, né, com alta infestação dessa doença. Então, aqui só para demonstrar que a partir de um tempo, quando a vassoura seca ela já está bem desenvolvida, ela passa a se desprender da planta e vai caindo sobre o solo. E esse é o perigo também, porque não basta só a vassoura de bruxa estar aderida na planta, mas mesmo sobre o solo ela continua produzindo a estrutura do fungo, né? E isso vai auxiliando, com o auxílio do vento, né? Vai disseminando a infecção, a infestação dessa doença para as outras plantas no pomar inteiro.
A principal medida de manejo adotada pelos produtores é a poda fitossanitária. Então, o que seria a poda fitossanitária? É a retirada dos ramos onde há presença de galhos ou de ramos com sintoma da vassoura de bruxa. Então, isso é altamente recomendado, a retirada desse galho. Mas como fazer a retirada desse galho? O ideal é fazer quando a vassoura de bruxa ainda está na fase de vassoura verde, porque quando ela está no estágio de vassoura seca, ela já está proliferando o fungo, o que não é recomendado fazer o manuseio desses ramos nesse momento. O produtor tem que estar atento para o surgimento da vassoura, para fazer a retirada da vassoura verde assim que ela surgir e atentar também para a distância que ele deve fazer essa poda fitossanitária. Então, sempre cortar o ramo onde tem o sintoma da vassoura de bruxa com 20 a 30 centímetros antes do surgimento da vassoura de bruxa. Após a poda fitossanitária, deve-se fazer a aplicação da pasta bordaleza na área cortada. Você pode estar utilizando o auxílio de um pincel ou mesmo de uma esponja e fazer a aplicação na área do corte. Isso serve como proteção para impedir a entrada de outras pragas ou patógenos na área do corte, que acaba sendo uma porta de entrada para pragas e doenças. Como vocês já viram, o pomar de cupuaçu, ele quando não é manejado, as plantas ficam muito grandes. Aqui nesse caso dos SAFs, nós temos então manejado o pomar e as plantas apresentam um porte mais baixo. Mas esse trabalho tem que ser feito anualmente depois da colheita, se faz a poda das plantas, reduzindo o tamanho delas. O pomar, ele tem que ser manejado na altura de 4 metros. Então as plantas, quando apresentam galhos que vão saindo também muito do espaçamento que elas têm para elas têm que serem podadas. Essa poda geralmente é feita depois da produção. Então esse manejo é muito importante, por quê? Porque o cupuaçu ele é coletado do chão, ele não é colhido. Então ele cai no chão. Se a planta estiver muito alta, ela acaba o fruto rachando quando cai no solo. Como vocês podem ver, essa planta aqui foi decepada, eliminando-se toda a copa dela, porque ela estava, além de estar muito alta, ela estava altamente infectada com vassoura de bruxa. Após essa eliminação, essa decepação da planta, ela volta a se recuperar e em 1 ano e meio ela já está produzindo de novo. Ela já recuperou a sua copa e apresenta frutos. E para o nosso corpo, quais os benefícios do cupuaçu? Se liga agora nessas informações. A fruta contém 53 calorias em 100 gramas de polpa, além de cálcio, fósforo, ferro, vitamina C, proteínas, gorduras, fibras e carboidratos. Das sementes do cupuaçu se extrai a manteiga, semelhante à do cacau, mas ela contém mais ácidos insaturados que a manteiga de cacau, sendo melhor para o organismo. Além disso, o índice de digestibilidade é de 94,1%. Indica que ele é praticamente todo absorvido pelo organismo e não contém cafeína. Ajuda na imunidade e previne o envelhecimento precoce da pele. O cupuaçu contém vitamina C, que tem alto potencial antioxidante, ou seja, protege as células dos efeitos dos radicais livres e, portanto, previne o envelhecimento das células e oferece suporte ao sistema imunológico. Além disso, essa vitamina também estimula o organismo a produzir colágeno, auxiliando na firmeza e elasticidade da pele. É fonte de energia e ajuda o funcionamento do intestino e também faz bem ao coração. E o meu recado agora é da Tinan Select Cria, a tecnologia que o seu rebanho precisa. Por lá você vai encontrar, dentre inúmeros produtos para facilitar o melhor desenvolvimento dos seus animais, garantindo uma saúde diferenciada e proporcionando vitaminas e minerais que eles precisam. É só você ter acesso, ir até a Tinan Select Cria, perguntar para um dos consultores de vendas que eles vão indicar para você os melhores nutrientes, os melhores suplementos alimentares para os seus animais. Então, ó, já sabe, né? Pode ir na Tinan Select Cria. Além disso, tem setor de selaria, pescaria e também linha pet. Você que tem o seu animal de estimação, precisa de ração, precisa de brinquedos, precisa daquela coleira, precisa daquela vacina, já sabe, Tinan Select Cria, por lá você vai encontrar.
Olá, amigo produtor, olá, amigo pecuarista, olá, amigo Tinan Select Cria. Estou passando aqui para fazer um convite especial a você e falar um pouquinho da novidade que temos já disponível na nossa loja Tinan Select Cria. Estamos com um proteinado conhecido como Mais Peso Supera. Você, amigo produtor, que está precisando de um proteinado, baixo consumo, preço acessível e resultado positivo, vem com a gente. O proteinado ele contém o Difry S3, o controle de carrapato e mosca do chifre. Ele também contém flavomicina e as fontes de energia, soja e milho. Lembrando, viu? Produtor rural sem substitutos, preço acessível, baixo consumo e resultado positivo. Estamos localizados no núcleo Cidade Nova, Avenida Transamazônica 2197, em frente à Audi Tintas. E nós ficamos por aqui, o nosso muito obrigado por hoje, mais uma edição do Seu Caroço Rural. Mais tarde tem mais pra você. Um excelente domingo, até o próximo domingo, mas eu te espero até a próxima semana em toda a programação da nossa TV. Beijo no coração, tchau, tchau, fiquem com Deus.